Amém, graça e paz a todos. Bom dia. Quero convidar você a fechar os teus olhos em nome de Jesus, para ter um momento de oração, um momento de intimidade com o nosso Deus, um momento de nos conectar com Ele, falar com Ele nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer, Senhor. Senhor, nós queremos render graça a Ti, nós queremos adorar o Teu santo nome nessa manhã. Senhor, nessa manhã nós queremos esquecer de tudo aquilo que vem nos trazer aflição. Senhor, nós queremos esquecer daquilo que tira e remove a nossa paz. Nós queremos esquecer de tudo aquilo que nos faz pecar, para ter um momento de intimidade, para ter um momento de comunhão contigo, Senhor. Declarar que sem Ti nós não somos nada, declarar que o Senhor é o nosso Todo-Poderoso, o nosso Salvador, aquele que nos livra, aquele que nos dá força para vencer todas as batalhas. Senhor, nessa manhã nós queremos nos render aos Teus pés, pedir perdão, Senhor, por tudo que temos feito, que não foi do Teu agrado, que não condiz com a Tua palavra, que não condiz com a Tua santidade, que não condiz com as Tuas escrituras. Senhor, nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos, Senhor, que nós somos pessoas que erram, Senhor, mas nós reconhecemos isso e nos prostramos e reconhecemos que por intermédio da Tua cruz, o Teu sangue nos justifica, e é em Ti que nós queremos nos agarrar nessa manhã. Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer, nós queremos exaltar o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus de milagre, o nosso Deus de promessa. O Senhor é o Deus de salvação. Sabemos que sem Ti nós não conseguimos alcançar graça. Sabemos que sem Ti, Senhor, nós não conseguimos estar, Senhor, na Tua presença. Sem o Teu amor, sem a Tua paixão, Senhor, em nós. Senhor, sem o Teu sacrifício de cruz, nós não conseguimos nos relacionar contigo. Por isso nós iniciamos o nosso domingo debaixo de oração, debaixo de comunhão, Senhor, debaixo de nos conectar a Ti, debaixo, Senhor, de bendizer o Teu santo nome, e não há nada que vai nos impedir de ter um relacionamento contigo. Nada nos separará, Senhor, do Teu amor, assim como diz em Romanos 8, o que nos separará do Teu amor é a tribulação, é a morte, a dor. Nada nos separará do Teu amor, porque o Senhor é aquele que nos resgata, o Senhor é aquele que nos dá vida, o Senhor é aquele que nos tira, Senhor, de todo caos, toda crise. O Senhor é aquele que remove de nós todas as aflições, todo o medo que envolve o nosso coração. O Senhor remove, e nós, Senhor, Te adoramos nessa manhã, porque o Senhor, meu Deus, é um Deus de milagre. Por isso nós Te adoramos, por isso, Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome, engrandecendo, Senhor, engrandecendo a Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus de milagre. Senhor, nessa manhã, nós exaltamos, nós Te adoramos. Senhor, Tu és, Senhor, um Deus grande, Tu és o nosso Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, aquele que traz vida onde já não existe mais vida. Oh, Senhor, Te adoramos, Jesus. Oh, Tu és o nosso Deus de milagre. Senhor, nós Te adoramos essa manhã. Senhor, Tu és um Deus grande. Senhor, nós nos alegramos a Ti. Nós nos alegramos em Ti, Jesus. Senhor, Tu és nosso Deus de salvação. Erguemos as nossas mãos para Te adorar, Senhor, porque Tu és o nosso Deus de vida. Aleluia! Adore a Ele. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus, declare isso. O nosso Deus é um Deus de milagre. Oh, Senhor, Tu és a luz, Senhor, da nossa escuridão, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso Deus de milagres.
nos dias da nossa vida, é o Senhor que nos sustenta. Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, tu estás, aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Deus de milagre, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o nosso Deus de milagre. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Senhor, para a tua glória. Mas fala conosco, Senhor. Aleluia. Deus, obrigado. Oh, Senhor, te adoramos, Jesus. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, Senhor, pela tua glória. Senhor, te agradecemos porque tu és o nosso Deus de poder. Te agradecemos porque o Senhor é vivo e reina sobre essa nação. Nós te agradecemos porque tu és poderoso de nos livrar de tudo aquilo que nos assola, de tudo aquilo que, Senhor, nos remove da tua presença. Pai, fala conosco nessa manhã. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a tua palavra venha entrar, Senhor, em nossos ouvidos, e a nossa fé venha ser acrescentada mediante a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Quero convidar você a dar um aplauso ao Senhor, e declarar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é vivo, o quanto Ele é forte. A Bíblia nos diz que debaixo da vontade dEle nós somos chamados nele para cumprir, viver e experimentar coisas, mas não para que venha saciar uma sede pessoal, mas que o propósito dele venha ser vivificando as nossas vidas, em nome de Jesus. Romanos 8:28 diz que tudo está debaixo do propósito dele, e que nós venhamos estar atentos e que nós venhamos viver esse propósito em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os teus assentos. Quero convidar a pastora em nome de Jesus para ministrar o que Deus falou no coração dela, em nome de Jesus. A paz a todos. Deixa eu só organizar aqui, gente. No caderno a gente já começa. Bom, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. Espero que, da mesma forma que essa palavra falou muito ao meu coração, ela fale tremendamente ao seu coração, seja de quem está assistindo o vídeo em casa, seja de quem está assistindo aqui com a gente. Eu sei que Deus, Ele tem, como o pastor falou, muito mais do que uma mensagem para nos guiar durante a semana, mas Ele tem um propósito na nossa semana. E essa palavra, ela vai falar sobre isso, ela vai falar de propósito. E não um propósito qualquer, mas uma herança. A palavra de hoje, se eu pudesse dar um nome para ela, seria a herança de Axa. Axa foi uma mulher da Bíblia que ela teve uma atitude rara perante as outras mulheres da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar lendo o versículo que vai ser a base dessa ministração. Vamos lá. Juízes, capítulo 1. Juízes 1. Essa palavra, esse trechinho, ele está em dois livros da Bíblia, do Antigo Testamento. O livro de Josué e o livro de Juízes. Mas nós vamos começar com o livro de Juízes, que eu acho que ele é um pouquinho mais completo quando
vai retratar esse acontecimento. Então vamos lá, Juízes capítulo 1, a partir do versículo 4. Então vamos lá, Juízes 1, logo depois de Josué. Juízes capítulo 1, versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram ao fio de espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Quiriate-Arbá. E feriram a Sesai e a irmã em Talmai. E dali partiram contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: que é que tens tu? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Então vamos lá. Eu quis ler desde o versículo 4, justamente para que a gente possa contextualizar um pouquinho esse momento que o povo de Israel estava vivendo. Axa, ela foi filha de Caleb, era uma das filhas de Caleb. E Caleb, né, quando a gente para pensar, não tem como a gente pensar em Caleb sem lembrar de Josué. Porque Josué e Caleb, eles vão ter um chamado muito parecido em relação ao povo de Israel. Só que é engraçado que Josué e Caleb, eles ficam conhecidos enquanto eles foram espias, né? Quando eles foram lá enquanto espias, para espiar a terra prometida e trazer um relatório dizendo como que era essa terra. E por que Josué e Caleb vão se destacar? Justamente por conta do relatório que eles trazem, né? Eram 13 homens, 10, né, trouxeram um relatório, aliás, 11 trouxeram um relatório negativo, e Josué e Caleb, liderado pelo falar de Caleb, trazem um relatório positivo. Né? Esses 11 homens vão falar: olha, ali é uma terra boa e tudo mais, só que era uma terra de gigantes. E os frutos dessa terra são gigantes, né? Precisam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então imaginem como que são gigantes, como que são perigosos, eles vão nos matar, eles vão pisar nas nossas cabeças. E Caleb ali, junto com Josué, eles dão um relatório positivo. Eles falam: olha, tem gigantes? Tem. Tem perigo? Tem. Mas, se nós nos unirmos, nós conseguiremos superar essas dificuldades. E aqueles frutos gigantes serão nossos. Então, nós veremos a promessa de termos frutos e uma terra muito abençoada. Na palavra de Deus, Josué, ele vai falar, o livro de Josué vai falar da conquista do povo de Deus. Então, houve um momento em que esse povo foi escravo, lá no período de Moisés. Moisés foi levantado como libertador. E aí, Josué, ele vai ter um papel de um discípulo muito fiel, junto com Moisés. Tanto que quando Moisés morre, Josué toma posse, né, dessa liderança do povo de Deus.
Josué tem um significado muito forte, que significa salvação. O nome dele antes era Oséias, que significava salvação. Quando Moisés muda o nome de Oséias para Josué, o nome Josué significa o Senhor salva, ou o Senhor dá a vitória. Então a gente percebe que Josué vai receber, com essa troca de nome, um chamado, um propósito. Então ele tinha qual propósito? O propósito ali de guiar esse povo e salvar esse povo. Conduzir esse povo, dar a vitória para esse povo. Talvez Moisés trocou o nome de Oséias justamente porque ele entendia que ele, Moisés, tinha um chamado de libertador. E que essa passagem de libertação do povo, enquanto escravo para povo livre, já havia acontecido. Então ele estabelece um propósito na vida de Oséias, depois de se chamar Josué, que vai ser o quê? Dar a vitória para esse povo que foi liberto. Porque não adianta você ser liberto e não conquistar. O propósito de Deus para nossas vidas é nos fazer livres e conquistar. Então, Moisés ali altera o nome de Oséias, coloca o nome dele de Josué, de Oséias para Josué, e ali se estabelece a liderança de Josué, com o propósito de dar vitória para esse povo. E por muito tempo, o povo de Israel, ele vai se contaminar com coisas que Deus falou, olha, não façam. Ele vai fazer tudo contrário ao que Deus pediu. Deus vai falar, não faça, não se misture, não se contamine, seja fiel, seja perseverante, e o povo de Israel vai errar e vai fazer tudo o que não era para fazer. E aí tem uma questão territorial aí. Quando Deus ele entrega a terra de Canaã para os povos dele, para Israel, ele vai falar, olha, ocupe esse território, tire o povo que está ali, os cananeus, e vocês vão ocupar esse território, para que esse território não fique vazio. Josué, enquanto líder, ele vai lutar contra esse povo, vai tirar esse povo, só que não vai ocupar. Então esse território vai ficar vazio. E a Bíblia nos alerta sobre o perigo de um território vazio, seja ele um território espiritual, seja ele um território físico. Se eu deixo uma casa vazia, alguém pode chegar e ocupar essa casa. E aí, depois dela ocupada, eu só conquisto ela novamente se eu lutar novamente. Se a gente trouxer para os dias atuais, na justiça, ou ir na delegacia e tudo mais. E Josué, ele era conhecido como um homem em que estava o Espírito de Deus. Não era qualquer homem. Era um homem que estava com o Espírito de Deus. Ou seja, um homem que tomava suas decisões debaixo da vontade de Deus. E se a gente lembrar de tudo que aconteceu com Josué, todas as coisas que Josué viu, vamos pensar. Josué, ele viu as pragas no Egito. Ele era jovem quando as pragas aconteceram lá no Egito. Ele viu as pragas, ele viu o mar se abrir. Ele comandou as tropas na vitória sobre os amalequitas. Ele teve permissão de subir com Moisés no Monte Santo no episódio das Tábuas da Lei. Ele ficou de vigia na tenda do encontro antes de erigir o tabernáculo. Ele representou Efraim quando os 12 espias foram para Canaã. E ele foi o servo escolhido de Deus para prosseguir a obra que Moisés começou. Não estamos falando de qualquer personagem bíblico. Estamos falando de um personagem que ele nasceu no meio do povo hebreu enquanto escravo e vivenciou a libertação, participou de vários episódios que ia fortalecer a fé desse povo. Então, eu acredito que quando a Bíblia fala que era um homem que tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo porque ele se fortaleceu perante todas as dificuldades. Ele presenciou todas essas situações e ele podia testemunhar da grandeza de Deus, porque ele foi testemunha dessas grandezas. Então ele podia falar, olha, nos momentos de aflição não temam, Deus vai libertar, assim como libertou o povo do Egito. Então ele tinha bagagem espiritual para falar para esse povo, acreditem,
e esse povo seguir ele, acreditar. E aí quando a gente pensa em Josué, a gente sabe que Josué ele era mais do que esse homem de Deus, ele era um estadista, ele era um homem que tinha decisões sábias aí perante a guerra. Então ele tinha uma herança, ele tinha um legado. Caleb, ele era diferente. Ele não tinha uma herança hebraica. Caleb não era hebreu. Caleb ele não estava ali no meio do Egito. Ele não viu tudo isso. Caleb ele veio depois. Eu comecei a puxar, quando eu fui fazer essa palavra, eu comecei a puxar a descendência de Caleb. E eu encontrei na Bíblia que Caleb, ele se juntou ao povo de Judá no episódio dos 12 espias. Então ele meio que brotou ali. Não tinha tanta experiência, não tinha tanta bagagem espiritual quanto Josué. Ele não tinha essa herança hebraica, essas tradições. Ele era considerado ali por parte do povo porque a mãe dele era descendente de Judá. Então, quando o pai dele vem nesse episódio dos espias, ele simplesmente casa com essa judia, né, com essa mulher da tribo de Judá, e aí nasce Caleb. Então, se não fosse por isso, ele não seria considerado o povo de Deus. Então, talvez ele cresceu ali com a herança do pai, que era um peregrino, que ficava peregrinando sobre as terras, que foi ali abraçado pela galera da tribo de Judá, casou com uma mulher da tribo e aí começou a usar ali daquela fera, aquela cultura e tudo mais. Então ele tinha esse contraste aí de cultura dentro dele. Mas o nome Caleb significa cão ou cachorro mesmo. E esse nome de Caleb, eu acredito que quando os pais colocaram esse nome, era dando um propósito para ele de leal, fiel. Porque o cachorro, nesse momento, nessa cultura, ele era um animal leal, fiel. Até hoje, né, gente? A gente para com o cachorro tá lá vendo a gente. E isso, essa identidade que quiseram colocar sobre Caleb, era dizendo que, olha, nós não somos totalmente, 100% de origem hebraica, mas nós estamos leal a essa doutrina, leal a essa herança e leal a essa promessa. Então Caleb, quando ele vai participar do concurso Operação dos Espias, ele vai competir com um descendente direto da tribo de Judá. E em Números a Bíblia deixa claro que ele se mostra mais leal do que esse descendente direto. Então ele simplesmente é escolhido para ser o espia, né, para ser um dos espias, e ele é o que traz o relatório mais completo. É ele quem abraça esse trabalho que é dado para ele e fala, olha, fiquem tranquilos, lá tem problema, lá tem gigante, mas lá tem fruto, e é esse fruto que nós iremos juntos conquistar. E olha que interessante, após a morte de Josué, Caleb ele vai tomar a frente das decisões da tribo de Judá, e ele vai fazer algo que Josué não conseguiu fazer. Lembra que eu falei que Josué ele lutou contra as pessoas que estavam naquela terra que Deus queria entregar, só que ele não cumpriu o chamado de deixar essa terra ocupada? Quem vai cumprir esse chamado vai ser Caleb. Enquanto Josué vem lutando para tirar esse povo da terra, Caleb vai vir ocupando, porque ele era fiel, ele era leal à promessa de Deus. Não que Josué não fosse, mas Josué não conseguiu, enquanto estadista, ocupar aquele território. Ele só conseguiu limpar o território, mas ocupar ele não conseguiu. Tanto que nesses povos aqui que eu fui falando no começo da leitura, no começo da palavra, que Caleb ia lá e brigava, eram povos que foram ocupando esse território depois de Josué. Ou seja, Josué ia e tirava um povo e deixava o território vazio. Ninguém ocupou, vinha um outro povo e ocupava.
E aí o que Caleb começa a fazer? Ele trabalha de novo. Como se ele estivesse limpando aquilo que não foi feito corretamente. E aí, por conta disso, ele se torna o responsável para linkar a observação do problema com a promessa que eles receberam. Então ele observou um problema na decisão de Josué e ele não fala mal, ele simplesmente vai lá e conserta. Da mesma forma que ele agiu enquanto espia lá no relatório da Terra Prometida, ele vai fazer enquanto estadista. Lembra lá que eles viram os gigantes, mas eles falam, esquece o gigante. Gigante não é que a gente tem que focar, a gente tem que focar na promessa, no fruto que a gente vai comer, que é muito bom. O problema vai vir, a gente junto aqui, unidos, venceremos e vamos para cima. Então Caleb, ele vai ter essa postura de leal, daquele que vê o problema, mas tenta linkar o problema com a promessa. Sabe aquele ditado popular de se a vida te dá um limão, faça uma limonada? Eu vejo Caleb assim. Ele via o problema, mas ele não ficava focado no problema, ele focava na solução. E assim ele ia conquistando dentro aí da palavra de Deus. Enquanto Josué vai ser responsável por planejar a luta que esvaziaria os territórios de todos os infiéis, Caleb foi responsável por tomar posse dos territórios para que herdassem e não os perdessem. Então ele vai ser literalmente um cão de guarda da promessa. Olha o propósito dele se cumprindo. Olha que lindo isso. E aí, algo que a gente tem que pensar é a herança que nós deixamos para os nossos filhos. E da mesma forma que Josué deixou uma linda herança para os filhos dele, enquanto homem que detinha o Espírito de Deus, Caleb ele vai deixar essa herança, esse legado para os filhos de, olha, não se conforma com o problema, observa o problema, mas vai atrás da solução. E aí entra Asa. Olha só isso daqui. Vou retomar para que a gente relembre aí. Quando Caleb ele começa a ir atrás desses territórios que já tinham sido conquistados para ocupá-los de fato, ele vai cumprir um propósito na vida de alguém e na vida de um inimigo. Olha que incrível. Versículo 5. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram, lutaram contra ele e feriram os cananeus e aos perizeus. Então aqui ele vai, esvazia o território, fere essa galera, parte para outra. Então disse Adoni-Bezeque. Esse Adoni-Bezeque era o líder que estava no território que eram deles. E olha só que incrível. Quando Caleb fere eles, ele vai ferir os dedos dos pés, né, o polegar dos pés e das mãos. Por quê, gente? Caleb, ele era militar. Ele sabia que tirando o polegar da mão e dos pés, zerou a vida daqueles homens. Eles jamais conseguiriam ser militares de novo. Eles não conseguiriam segurar a arma, porque eles estavam sem o polegar. O polegar é quem dá o equilíbrio para o corpo, o polegar do pé. E o polegar da mão é quem sustenta a força da mão. Olha o que ele está fazendo. Olha que estrategista. Ele está tirando o equilíbrio desses homens e a força desses homens. Então esses homens jamais conseguiriam ser militares como eram antes. Além dele ocupar um território que foi ocupado por esses homens, ele está garantindo que esses homens nunca mais roubem território de ninguém. Então ele é literalmente um cão de guarda. Ele é literalmente um homem fiel ao propósito do qual é chamado. E olha só no versículo 6. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiam, e prenderam-lhe e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Ou seja, quem fazia isso antes? Adoni-Bezeque. Ele tinha esse hábito
de cortar os polegares das mãos e dos pés. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram para Jerusalém e morreu ali. O que ele está fazendo ali? Ele está falando, Deus está usando Caleb para fazer com que eu pague pelos crimes que eu cometi. Olha que forte isso. Ali, ele entende que Deus está usando Caleb para um propósito se cumprir na vida dele, que ele pagasse pelos crimes que ele cometeu. Olha que incrível. E aí, a Bíblia diz que Caleb volta dessas viagens, e aí ele volta feliz, porque ele esvaziou essas terras, só que ele queria ocupar essas terras, para não deixá-las vazias. E aí ele cria um propósito. Olha só. Quando Caleb volta da guerra, ele faz uma promessa que daria sua filha Axa em casamento a quem estivesse disposto. Ele não manda ninguém entrar nesse concurso. Ele fala, quem estiver disposto a casar com a minha filha, quem quiser casar com ela, vai ter que liderar o ataque contra Kiriat Sefer, que era uma parte, um território que estava com outro povo depois desse esvaziamento aí de Josué. E aí aqui, gente, a gente percebe como ele era estrategista, porque ele estava dando uma tacada para matar 2 coelhos. Ele tinha 2 problemas: ocupar essa terra e casar com a filha dele que estava solteira. Como ele era estrategista militar, ele não ia querer qualquer pessoa casando com a filha dele. Então o que ele faz? Ele faz esse concurso, porque ele teria certeza que a pessoa que ganhasse esse concurso era uma pessoa segura para a filha dele casar. Então ele era muito inteligente. Ele não fazia nada na emoção. Ele fazia tudo ali de casa pensada. E essa cidade, ela estava ocupada, né, por esse povo que foi chegando e aproveitando a falha de Israel em deixar esses territórios vazios. Então ele sabia que ali essa atitude também agradaria o coração de Deus. Olha que homem que pensa em tudo. Esse homem que conseguisse casar com a filha dele seria um homem que já estaria debaixo da vontade de Deus, porque estaria cumprindo a promessa de Deus para o povo. E aí a gente vai pensar agora em Axa. O nome Axa significa corrente de tornozelo. Olha, guarda aí isso daí. A corrente, ela tem o papel de unir, só que também o papel de prender. Olha só. Quando Caleb ele faz essa estratégia militar, ele está ali resolvendo esses 2 problemas. Lembra lá que eu falei? Ocupar mais um território e casar sua filha com um homem ali, guerreiro, estrategista, inteligente, assim como ele. Quem vai vencer isso vai ser um sobrinho de Caleb, primo de Axa, que vai ser Otoniel, na tradução desse nome. E esse sobrinho, ele tem um plano de conquistar esse território, ele cumpre o plano, dá certinho, ele consegue ocupar, consegue liberar e dá tudo certo. Caleb, então, teria que dar uma herança para a filha, porque era comum naquela época o pai dar a festa de casamento e o genro dar o dote da noiva. Só que eles estavam numa situação de guerra. Então, o dote seria esse território que ele conquistou. Ele já pagou a dívida ali com Caleb. E aí Caleb separa a herança de Axa. E essa herança vai ser o território de Negueb. E aí está o problema para Axa. Por quê? Negueb, a parte norte de Negueb, é um deserto. Pensa na sociedade da época, não tinha torneira, não tinha encanamento, eles tinham que ir lá, achar um poço, cavar um poço para viver ali daquela água. No deserto tem poço, gente? Não. Quando ela percebe que ali é um deserto, ela vai falar, não, a
ah, não, eu vou atrás dessa herança, porque eu fui fiel. Eu aprendi com meu pai que a gente não tem que olhar o problema, tem que ir atrás da solução. Então eu vou atrás da minha solução. E aí a Bíblia diz que ela pressiona o marido dela a deixar ela falar com Caleb. E ele, antes de se sentir pressionado, ele fala, não, vamos ali, vamos tentar. Se muda com ela para lá, porque a Bíblia deixa claro aqui, ó. E tomou Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo. Caleb deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Então ela está persuadindo ele. Ele já estava morando lá. Ela descobriu isso lá. E ela fica pressionando, fica persuadindo ele, falando, não, deixa eu falar com meu pai, deixa eu falar com meu pai, deixa eu falar com meu pai. No Oriente Médio, nesse período, gente, os povos que viviam em regiões desérticas, eles tinham dois possíveis problemas. Primeiro, ter que trabalhar o triplo para se sustentar, porque eles teriam que peregrinar atrás de água. Mas também tinha um ponto positivo. O deserto era um local que ninguém queria ir morar. Então ali, talvez por isso Caleb deu esse lugar para eles, porque era um local seguro. Só que a Axa não está muito afim de trabalhar 3 vezes mais para conseguir se sustentar, não. Então ela espera a visita do pai. Caleb vai até a casa deles e olha só. E sucedendo que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Caleb lhe disse, que é que tens? Ele percebeu ali na cara da filha dele que a filha dele não estava feliz. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos lá, para vocês entenderem. Quando Axa, que era filha de um militar e sabia muito bem da importância de ter uma vida alinhada, começar uma vida alinhada com o marido, ela estava pedindo para ele um campo para plantar. Então, ela fala, olha, eu não vou abrir mão dessa herança. Tudo bem, não aceita essa herança que o senhor está me dando, mas eu quero um campo para que a gente possa plantar e se alimentar. Caleb, ele fica tão feliz com a decisão dela de não se satisfazer com a herança que recebeu, com o deserto que ela recebeu, que ele vai dar para ela as fontes da água daquele deserto. Gente, ele poderia ter dado um campo, um poço. Ele deu as fontes superiores e fontes inferiores, são os lençóis freáticos do deserto. São as águas subterrâneas e as águas superiores. As águas superiores são o planalto, né, a montanha ali, que vai ser responsável por gerar rios, as nascentes. Então, quando ele dá isso para ela, ele está dizendo aqui, olha, vocês vão ter, por conta dessa sua atitude de lutar pela sua herança, eu vou te dar fontes que vão banhar esse deserto, por cima e por baixo. É como se ela recebesse dobrado a parte dela da herança. Ela não ficou satisfeita com o deserto. Ela foi atrás e falou assim, não, eu vivi vendo meu pai sendo fiel e leal. Então eu sei que eu tenho direito a algo melhor. Quando o seu pai, ele entrega essas fontes superiores e inferiores, a gente tem um recadinho aqui nessa passagem, dizendo que, olha, vocês vão ter aí a provisão de cima, do alto e aqui na terra também. Otoniel, ele foi o primeiro juiz da Bíblia e ele liderou a terra por 40 anos, o esposo de Axa. E a Bíblia diz que ele vai trazer felicidade e prosperidade para o povo por 40 anos. Olhem só o livro de Juízes. Vou ler aqui para vocês, ainda em Juízes capítulo 3, o que vai falar desse homem.
Versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu nas mãos de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia. Olha só, o nome Mesopotâmia, na tradução, significa terra entre rios. Vai ser uma terra que vai ser banhada por 3 grandes rios. E os filhos de Israel serviram a Cusar-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, que é Otoniel, o marido de Asa, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusar-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusar-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Você lembra do chamado de Josué? Aquele que tem o Espírito. Olha o que Deus entrega aqui para Otoniel. E veio sobre ele o Espírito de Deus. A fidelidade lá do chamado de Caleb, enquanto cão de guarda, ele liderou por 40 anos, o primeiro juiz da Bíblia. Quando Axa, ela reivindica essa herança, ela floresce no deserto, junto com o esposo dela. Eles vão se destacar no deserto no momento em que o povo está lutando para ficar entre rios. E eles vão prosperar no meio do deserto, por conta dessa atitude dela de falar: olha, eu não aceito qualquer deserto, porque eu sei da minha fidelidade com meu Deus. Eles utilizaram de sabedoria, de estratégia, para vencer as adversidades. E o principal, eles se mantiveram fiéis. Eles reclamaram para pessoas certas sobre o deserto deles. E por saber que a fidelidade traria direito a uma herança, ela cobra essa herança, eles recebem essa herança dobrada, e eles prosperam no meio do deserto, a ponto de serem chamados para liderar o povo por 40 anos. A Bíblia, ela fala que a terra sossegou. Vocês conseguem entender isso? Deus, ele se agradou tanto dessa liderança desse casal, que a terra sossega por 40 anos. Não foi só o povo que sossegou, a criação de Deus sossegou. E aí, eu queria que nós trouxéssemos essa palavra para os nossos dias atuais. Que a gente pudesse relacionar isso com a nossa vida. Quais são os nossos desertos que precisam florescer? Qual é o seu maior deserto hoje? Pensa aí. Sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida familiar, seus sonhos. Qual é o deserto da sua vida que precisa florescer? Qual é a herança que você precisa reivindicar? Qual é a fidelidade que você tem perante as promessas de Deus? Quando Caleb ele entrega a filha dele, ele sabia que ele não estava entregando para qualquer pessoa. Ele era um militar, ele era um estrategista. E ele reconhecia em Otoniel um estrategista também. Era como se Otoniel fosse Caleb e Josué juntos. Ele era um estrategista, mas ele tinha o Espírito do Senhor. Então eu quero que nesse momento você repense as suas estratégias. Sabe aquele momento que você está passando por um problema que você pensa assim: vou me planejar aqui para resolver esse problema?
estão as suas estratégias perante os seus problemas? Quais são esses desertos que você está aceitando passar e que você está tão acostumado a passar por eles que você não está reivindicando mais? Hoje eu quero te convidar a ter a mesma atitude que a Axa teve, de reivindicar, de falar, olha, não é justo. Não é justo. Eu sei que tem um propósito da gente receber esse deserto, que realmente teve, enquanto o povo estava lutando pelos rios, eles estavam lá florescendo e prosperando no deserto. Mas ela falou, não, eu recebo sim porque eu sei que tem propósito, mas eu vou atrás de um respiro. E é esse respiro que eu quero que você lute hoje. Você está precisando de um respiro na sua vida emocional, na sua vida espiritual? Então, eu quero te convidar nessa manhã para você buscar isso em Deus. Não tem como a gente alcançar algo de Deus se a gente não buscar. A Bíblia é clara quando ela diz que nós precisamos saber pedir. E se a Bíblia coloca isso, que a gente precisa saber pedir, é porque nós estamos pedindo errado. Então eu quero te convidar para nessa manhã você agir como Max agiu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um exercício de fé aqui. Eu quero que você tenha um momento, eu creio muito que a palavra de Deus, ela deve seguir de orientação, mas ela deve servir como uma espada dentro de nós, para cortar tudo aquilo que está nos oprimindo, tudo aquilo que está nos paralisando e nos realinhar com o propósito de Deus. Porque às vezes a gente dá uma fugidinha, é normal. Às vezes no dia a dia, às vezes com os problemas do cotidiano, a gente acaba dando uma fugidinha ali do propósito original. E às vezes os desertos aparecem na nossa direção justamente para nos realinhar, para nos dizer, ei, vem cá, eu vou te entregar esse deserto aqui por um tempo, para você trabalhar triplicado um pouquinho, para depois você entender que você vai ter rios fluindo na sua direção. Só que eu espero que você entenda que o seu tempo de deserto acabou. Você não precisa mais viver preso aos seus desertos. Você pode, tem a liberdade, enquanto filho de Deus, de buscar essas águas, para buscar esse refrigério. Feche seus olhos, coloque a mão aí no seu peito. Comece a pensar que tudo que você vivenciou até hoje, tudo serviu para que você fosse um estrategista nas mãos do Senhor. Deus, Ele quer te usar com estratégia, Ele quer te usar com sabedoria, Ele quer te usar com poder. Ele não quer você nesse deserto. Então, pense aí nesse momento, comece a refletir aí com a mão no seu peito. Deus, eu tenho alguns desertos na minha vida, existem algumas áreas que estão desertas. Existem algumas áreas da minha vida que não estão me trazendo alegria. Existem algumas áreas na minha vida que não estão me trazendo tranquilidade. Existem algumas áreas da minha vida que eu quero reivindicar. Porque eu tenho fidelidade no seu altar, eu tenho fidelidade na minha vida contigo. Eu não estou aqui como um filho mimado, dizendo, eu quero isso, eu não me conformo com o que Deus está me dando. Não, não é isso. Deus, Ele quer você, com espírito de autoridade, reivindicando aquilo que é de direito para que você abençoe outras pessoas. Deus, Ele precisa de você em alguns desertos, prosperando e florescendo. Então eu quero que você pense aí nos seus desertos hoje. Seus desertos é a sua vida familiar, seus desertos é a sua vida emocional, seus desertos é a sua vida profissional. Então comece a pensar e comece a entregar esses desertos na mão de Deus. Pede para Deus aí mostrar onde estão as fontes, onde estão aí os momentos de refrigério nesse deserto, para que você possa florescer onde Deus te colocou, que você possa florescer
nos desertos em que Deus te colocar, por permissão dele, para que as pessoas vejam manifesto na sua vida o poder dele. Pai, eu intercedo nesse momento, Senhor, pela tua igreja, em unidade, Senhor. Nós estamos aqui refletindo e buscando todos os desertos da nossa vida e queremos te reivindicar rios de águas de refrigério. Estamos vivendo, Senhor, momentos de agonia, de angústia, talvez até de opressão. E eu estou aqui, Senhor, como intercessora da tua igreja, como intercessora do teu povo, para te pedir por eles águas de refrigério. Senhor, águas de descanso, águas tranquilizadoras perante esse deserto. Eu peço hoje, Senhor, que o Senhor nos faça florescer nos desertos que o Senhor nos colocar. E que nós possamos, Senhor, ser exemplo de pessoas fiéis, mesmo em meio ao deserto. Nós sabemos, Senhor, que existem situações que o Senhor nos coloca para que a sua glória seja manifesta ali naquele local. Não porque merecemos, Senhor, mas porque aceitamos viver os seus propósitos em nossas vidas. Então, nesse momento, Senhor, eu intercedo por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa agir com poder, com provisão, com refrigério sobre os desertos que cada um enfrenta. Somente o Senhor sabe, Senhor, onde eles querem florescer, onde eles querem, Senhor, concluir os propósitos do Senhor em suas vidas. Então eu te peço força, fidelidade e refrigério aos seus filhos. Que eles jamais se deixem, Senhor, cair perante esses desertos, mas que eles possam se manter fiéis ao seu propósito, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, um povo forte, fiel, destemido e guerreiro, Senhor, para que nós possamos herdar a terra prometida em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, assim como Axa, pessoas que não se conformam com os desertos que recebem, mas que lutam para receber essas águas, que regeneram, que purificam e que alimentam o nosso espiritual, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Talvez, orando aqui, Deus falou isso comigo, talvez você já tenha se acostumado com o deserto, mas Deus, Ele te trouxe essa palavra hoje para te lembrar que existe ainda um tempo de reivindicação. Você ainda pode reivindicar, você ainda pode lutar, e você vai florescer perante esses desertos. Lembre-se da herança que você recebeu de Deus. Deus te entregou algo como herança. Não enterre essa herança. Faça com que essa herança prospere em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero te convidar, debaixo dessa palavra, a preparar a sua oferta em nome de Jesus, para que a gente possa entrar no nosso momento de comunhão, de ceia. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra. E nesse momento de oferta, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos use, Deus, para ajudar outras vidas que estão precisando. Vidas que estão vivendo em um deserto, Senhor, financeiro. Eu te peço que o Senhor nos use como ponte para ajudar essas pessoas.
assim como o Senhor prosperou Axa e Otoniel no deserto. Eu te peço, Senhor, prospera a vida dos seus filhos, independente do deserto financeiro que estão vivendo. Que o Senhor possa prosperá-los e abençoá-los em nome de Jesus. E que essa prosperidade que seja derramada na vida deles possa abençoar outras vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode trazer sua oferta, seus dízimos em nome de Jesus. Ainda falando em deserto, eu quero que nesse momento de ceia você possa se lembrar do Egito interior que você já viveu, do Egito enquanto escravo que você já viveu aí antes de conhecer Jesus, desse deserto de escassez espiritual que você já pode ter vivido um dia e que Jesus te convidou para que você pudesse superar. Ao tomar o pão e o suco hoje simbolizando a carne e o sangue de Jesus, que você possa entender o quanto você já cresceu em Cristo Jesus, o quanto Deus Ele já te trouxe à vida. Lembre aí de todas as ceias que você já tomou, que você já ceiou, e que a cada mês você escolhe continuar celebrando, e enquanto ceia, se reconectando com Jesus. A ceia, ela é um convite para os pecadores se reconciliarem com Jesus. A Bíblia diz que até que Ele volte, nós devemos ceiar, para que nós possamos mostrar ao céu e ao inferno que nós escolhemos nos aliançar com Jesus e nos aliançar com o propósito dele na cruz. Então eu quero que quando você vier pegar o pão e o suco, você lembre desse propósito da cruz. Um propósito que te curou, te libertou e te salvou. Pode vir. Analise como foi o seu último mês. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Tenha um particular aí com Deus. Demonstre a Ele a sua total entrega a Ele. Dizer: olha, Deus, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sou consciente do quão falho eu sou, do quão pecador eu sou, e do quanto eu necessito da sua força sobre a minha vida. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, como uma família, em comunhão, Senhor, a tudo que temos aprendido na Tua Palavra, para pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, tudo aquilo, Senhor, que erramos, Senhor, sabendo ou não que era certo ou errado. Nós erramos diariamente e escolhemos, Senhor, mesmo errados, mesmo falhos, pecadores, fracos espiritualmente, escolhemos vir aqui nessa manhã para que nós possamos nos reconectar contigo, pois entendemos, Senhor, que o Teu propósito naquela cruz foi nos reconectar com o Pai. Então nós escolhemos isso nessa manhã, nos reconectar contigo através da ceia.
Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa, Senhor, nos alimentar espiritualmente por mais um mês. Que o Senhor possa, Senhor, através dessa ceia de outubro, nos preparar para esse mês, até a próxima ceia. E que o Senhor possa nos fortalecer diariamente, para que nós não venhamos mais pecar os mesmos pecados que cometemos nesse mês. E que nós possamos nos alimentar do Teu corpo e do Teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pelo Teu sacrifício na cruz. Um sacrifício, Senhor, de morte que nos trouxe vida e vida em abundância. Eu te peço hoje, Senhor, para que a nossa igreja possa ter a marca dessa conexão contigo, em nome de Jesus. Pegue o seu pão em unidade, coma o pão lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Pegue aí o seu suco. Olhe para o suco e lembre o que ele representa. O sangue de um inocente. Um sangue de um Deus que deixou todo o poder que ele tinha no céu. Toda a adoração que ele recebia no céu. Todo o amor que ele recebia no céu. Toda a honra. E ele se fez humano, ele se fez homem e se entregou na cruz por nós. E o projeto, o propósito dele se entregar na cruz era para que eu e você um dia pudéssemos sentar na mesa com ele e cear com Deus. Jesus, eu te agradeço por esse sacrifício na cruz. Eu te agradeço pela tua entrega. O Senhor me amou antes mesmo de eu te conhecer. O Senhor se entregou por mim, pela minha família, por todos aqueles que eu amo e por todos aqueles que eu também não amo. Mas o Senhor se entregou por todos nós para que tivéssemos vida. E que enquanto tivermos vida, nós possamos melhorar, trabalhar as diferenças, trabalhar a comunhão e juntos ceiarmos na eternidade contigo. Eu te agradeço, Jesus, por esse sacrifício, um sacrifício que nos trouxe vida, uma vida que a terra não pode nos dar, mas que o Senhor nos deu para a eternidade. Ao tomar esse suco, Senhor, simbolizando o teu sangue, nós estamos aqui juntos em unidade, uma aliança contigo, para mais um mês, onde a tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tomamos todos o cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse momento, Senhor, de ceia, de conexão, de aliança, e te peço em nome de Jesus, não se afaste de nós, que o teu Espírito Santo possa nos instruir diariamente, que ele possa nos livrar dos planos do diabo sobre as nossas vidas. Senhor, cuida de cada família desse ministério. Cuida, Senhor, nos dá sabedoria, nos ensine, Senhor, para que possamos ajudar outras vidas a se aproximar de Ti. Deus, prepara uma semana abençoada, um mês abençoado para todos nós, nos livrando e nos protegendo da cilada do inimigo. E que nós possamos, Senhor, onde nós pisarmos, sermos luz e amor como representação dos Teus filhos na terra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que assistiu, que ouviu essa palavra, e te peço, faz de nós, Senhor, os teus representantes na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? vencendo em glórias. Vem, Jesus. Cumprimente seu irmão que está aí do seu lado. Vai na paz do Senhor, que a sua semana seja abençoada e que você possa florescer nos desertos que Deus te colocar nessa semana, em nome de Jesus.